Minutos neste Dia Nacional do Livro, que é celebrado em 29 de outubro, o escritor de Chalé, João Pedro Alves, celebra a data mantendo viva a magia do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Inspirado por Monteiro Lobato, ele criou o livro As Memórias do Sabugo, dando continuidade às aventuras do Visconde de Sabugosa e também levando adiante o legado da literatura infantil brasileira. Hoje também é comemorado o Dia Nacional do Livro, a data que homenageia, portanto, a fundação da Biblioteca Nacional do Brasil. O escritor José Pedro Alves conta no seu livro que ele tenta manter vivo esse legado da obra de Monteiro Lobato. Eu acho que foi até o início da obra, foi pensando nisso, de levar Monteiro Lobato, porque estava ficando algo esquecido, algo que ficava lá atrás, o Visconde virou algo antigo, a Emília, e trazer isso de volta com a obra de Monteiro Lobato é muito gratificante. Eu acho que eu sempre tive algo familiar com a obra de Monteiro Lobato. Eu cresci em lar adotivo, então eu acho que o carinho da minha avó resplandecia no carinho da Dona Benta. As Memórias do Sabugo surgiu da seguinte forma: o que teria acontecido com Dona Benta e os outros personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo depois dos anos de 1948, após a morte de Lobato. Onde eles ficaram? Eles não ficaram à deriva, né? Eles tinham que ter uma continuidade. Foi então que começou a ideia do Visconde viajar. A gente levou o Visconde a criar a Cartola Móvel, que é uma nave que justificaria o porquê dele viajar para o mundo real. E daí ele começa a encontrar com personagens como Getúlio Vargas, que ele vai se declarar ao longo do livro de memórias o grande amigo de Getúlio Vargas. João Pedro também destaca essa paixão pela literatura que vai além das páginas dos livros. Desde pequeno eu fui muito historiador e com a paixão do Sítio do Pica-Pau Amarelo eu queria conhecer o Sítio do Pica-Pau Amarelo, do livro. Então, em 2011, a minha mãe me leva, mas o meu pai, ao Museu Monteiro Lobato, em Taubaté. Lá, a coordenadora Maria Cristina Lopes, a Tina Lopes, ficou encantada e falou assim: quando você tiver maior, você volta. Aí, em 2016, eu estava com 15 anos, eu voltei ao sítio. Aí ela me deu o papel de ser ator de intercâmbio aqui na Zona da Mata, fazer projeto em escolas para o Museu de São Paulo. E começamos um intercâmbio e eu comecei a viver o personagem de Monteiro Lobato. E em 2018 eu voltei pela última vez, onde eu voltaria no ano seguinte como o Visconde oficial e ia ficar no museu. Porém, a vida é rio que toma vários caminhos, eu fui pai e não teve como voltar. E o sonho ficou por ali. Então, assim, hoje, voltar a ser o Visconde Sabugosa do livro, a minha mágica, eu brinco que é o meu grande amigo das horas difíceis, é o Visconde Sabugosa. João, eu queria que você falasse também um pouquinho para a gente sobre a importância da literatura, a sua relação com a literatura, com os livros. O livro, para mim, foi um abrir portas, foi literalmente viajar, porque quem lê não vive uma vida, mas vive várias vidas em uma só. A importância da literatura que eu vejo hoje é porque é o conhecimento. Eu, quando interpretava o Visconde Sabugosa, eu comecei aos 10 anos. E para mim ser o Visconde Sabugosa, eu tive essa noção que eu teria que aprender como ele é sábio. E eu comecei a ler e levei esse incentivo para as crianças nas escolas que eu passava. E hoje, a fonte da educação é a leitura, é a literatura. Porque Monteiro Lobato vai dizer ao longo da sua história que quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê e mal escuta. Tem pessoas que falam que o livro é algo perigoso porque ensina o povo a pensar. E o povo que pensa nunca será um povo escravo. O legado que eu quero deixar é para que sonhem mais, ousem sonhar. Porque quem sonha, realiza. Quando ele quer ir a algum lugar, inventa uma máquina, ele se tranca no laboratório e só sai de lá quando é possível. Então sonhem e acreditem. O livro, para mim, foi um abrir portas. Foi literalmente viajar. Porque quem lê não vive uma vida, mas vive várias vidas em uma só. A importância da literatura que eu vejo hoje é porque é o conhecimento. Eu, quando interpretava o Visconde Sabugosa, eu comecei aos 10 anos. E para mim ser o Visconde Sabugosa, eu tive essa noção que eu teria que aprender como ele é sábio. E eu comecei a ler e levei esse incentivo para as crianças nas escolas que eu passava. E hoje, a fonte da educação é a leitura, é a literatura. Porque Monteiro Lobato vai dizer ao longo da sua história que quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê e mal escuta. Tem pessoas que falam que o livro é algo perigoso porque ensina o povo a pensar. E o povo que pensa nunca será um povo escravo. O legado que eu quero deixar é para que sonhem mais, ousem sonhar. Porque quem sonha, realiza.
Uma coisa que eu sempre falo, o Visconde sempre me admirou, sempre eu tive muito carinho pelo Visconde, porque ele é o personagem que não existe impossível. O Visconde, quando ele quer ir a algum lugar, a Emília, Dona Benta, ele inventa uma máquina, ele se tranca no laboratório e só sai de lá quando é possível. Então sonhem e acreditem. Eu não nasci escritor, eu me tornei escritor por privilégio do destino. E quem escreve semeia a eternidade, essa eternidade dos encontros, dos momentos e, principalmente, a palavra-chave, sonhar. Bom, o legado que eu quero deixar é para que sonhem mais, ousem sonhar, porque quem sonha, realiza. Uma coisa que eu sempre falo, o Visconde sempre me admirou, sempre eu tive muito carinho pelo Visconde, porque ele é o personagem que não existe impossível. O Visconde, quando ele quer ir a algum lugar, a Emília, Dona Benta, ele inventa uma máquina, ele se tranca no laboratório e só sai de lá quando é possível. Então sonhem e acreditem. Eu não nasci escritor, eu me tornei escritor por privilégio do destino. E quem escreve semeia a eternidade, essa eternidade dos encontros, dos momentos e, principalmente, a palavra-chave, sonhar.